Bem-vindos, Letchworth Village. Letchworth Village foi uma instituição para pessoas com deficiências mentais e desenvolvimentais localizada em Rockland County, Nova York, nos Estados Unidos. Foi inaugurada em 1911 e operou até o final do século XX. O local foi originalmente projetado para abrigar e fornecer cuidados aos menos favorecidos, mas ao longo dos anos, tornou-se conhecido por suas más condições e tratamento inadequado dos residentes. Inicialmente, Letchworth Village foi considerada uma instalação moderna e progressista, mas com o tempo, relatos de negligência e abuso começaram a surgir. Muitos residentes foram submetidos a condições desumanas, falta de cuidados médicos adequados e até mesmo abusos físicos e emocionais por parte dos funcionários. Foi aqui que as crianças foram utilizadas para testar a vacina contra a poliomielite, os primeiros testes em humanos no mundo. Em outros experimentos, amostras de cérebro foram colhidas de residentes falecidos e armazenadas em potes de formaldeído, expostos no laboratório do hospital. Muitas das pessoas que morreram aqui foram enterradas no campo do oleiro, sem nomes que as identificassem, embora mais tarde tenha sido erguido um monumento aos que não serão esquecidos. Logo surgiram rumores de crueldade, negligência, maus-tratos e pacientes desnutridos. Mas o boato mais chocante de todos? Experimentações horríveis, e principalmente em crianças. O primeiro superintendente da vila de Letchworth, Dr. Charles Little, acreditava na segregação estrita da sociedade e uns dos outros na comunidade da aldeia. Idiotas, imbecis, idiotas. Era assim que o Dr. Little se referia e categorizava os pacientes com problemas mentais em Letchworth. Os prédios então foram separados por capacidade mental. Os 3 grupos incluíam de meia-idade e trabalhador, jovem e melhorável, enfermo e indefeso. Esperava-se que os fisicamente aptos trabalhassem nas fazendas da propriedade para criar alimentos e gado suficientes para alimentar toda a população da vila de Letchworth. Se os pacientes não pudessem ser treinados para realizar a variedade de trabalhos esperados, como construir estradas e carregar carvão, então o Dr. Little não queria participar deles em Letchworth. Seu raciocínio? Aqueles que não fossem capazes de realizar tais tarefas não beneficiariam o Estado quando tantos deles eram crianças. Os filhos de Letchworth sofreram a maior crueldade e negligência. Visitantes e funcionários lembram-se de observá-los com aspecto doente e sofrendo de desnutrição, pois havia escassez de água, alimentos e outras necessidades. Começaram a surgir relatos de financiamento inadequado e negligência dos residentes, especialmente das crianças. Os moradores foram encontrados nus e sem banho. Entre os relatos de negligência estavam os abusos, e não apenas dos pacientes. Muitos dos funcionários denunciaram abusos e estupros cometidos por colegas de trabalho. Muitas crianças conseguiram compreender o aprendizado, mas nunca tiveram a chance. Eles eram considerados diferentes e indignos. Em vez de terem a oportunidade de frequentar a escola e desfrutar do benefício e da dádiva da aprendizagem, foram sujeitos a abusos e a testes científicos horríveis. Foi a melhor instalação desse tipo em todo o país, mas tornou-se vítima do seu próprio sucesso. Aproximadamente 1.200 pacientes residiam em Letchworth em 1921. Na década de 1950, a vila estava superpovoada, com mais de 4.000 pacientes. E na década de 1960, esse número subiu para mais de 5.000. Essa é uma diferença enorme em comparação com os 2.000 moradores que a instituição foi construída para abrigar. O Estado decidiu, em algum momento, não construir mais estruturas, fazendo com que os pacientes fossem amontoados em dormitórios. A certa altura, havia 70 camas amontoadas em cada dormitório, e mais de 500 pacientes tinham que dormir em colchões nos corredores e enfermarias. Por causa da superlotação, as enfermeiras tinham apenas 30 minutos para alimentar todos os pacientes. Eles literalmente enfiavam a comida goela abaixo dos pacientes. Isso acabou causando muitas mortes registradas por asfixia. As famílias dos pacientes eram tão culpadas quanto a equipe, muitas vezes abandonando e negligenciando seus parentes em Letchworth, e nunca retornando ou visitando.
Amostras de cérebro foram colhidas de pacientes recentemente falecidos. Em seguida, foram armazenadas em potes de formol e expostas no laboratório. Os corpos dos falecidos foram então reduzidos a nada, além de um número de série, e enterrados a 800 metros de distância, em um pequeno cemitério escondido na floresta. As condições atrozes das instalações foram finalmente trazidas à atenção na década de 1940, quando um fotojornalista chamado Irving Haberman tirou uma série de fotos durante a visita, mostrando a verdadeira natureza do asilo. Ele expôs aos olhos do público os pacientes sujos e despenteados, a maioria deles nus e cobertos com as próprias fezes, amontoados nas enfermarias. Havia apenas 2 ou 3 enfermeiras em turno por vez para cada 80 ou mais pacientes. Centenas de vítimas anônimas que morreram em Letchworth Village. Isso é tudo o que resta a estas centenas de almas inocentes. Poucas pessoas visitam esses túmulos, e era desejo das famílias que permanecessem anônimos mesmo após a morte. Poucos desejavam lembrar-se dos seus parentes defeituosos, ou ter os seus nomes de família inscritos nas pedras dos deficientes mentais. Isso me enoja tremendamente. Uma placa memorial está agora na frente do cemitério, com a inscrição "Aqueles que não serão esquecidos", e uma lista dos pacientes falecidos silenciosos. Letchworth Village tem bastante reputação de ser mal assombrada. Aparições foram vistas, bem como vozes desencarnadas ouvidas nas estruturas restantes. No terceiro andar do prédio médico, foram descobertos pentagramas e outros rituais satânicos. O mais assustador de tudo são os gritos e aparições das crianças inocentes vistas e ouvidas nesta aldeia sinistra. Aqueles que estiveram lá dentro dizem que é terrivelmente assustador, e outros afirmam que a vila é sempre assustadora e misteriosa, mesmo em plena luz do dia. Muitos acreditam que estão se sentindo mais desconfortáveis ali devido à marca satânica que mancha as estruturas. Que as almas finalmente descansem em paz. Muitas pessoas que trabalharam em Letchworth se recusam a falar sobre sua experiência durante sua estada lá. Em 1996, Letchworth Village foi finalmente fechado permanentemente após mais de 85 anos de operação. A maioria das estruturas permanece desolada, em grave degradação e desgastada com o tempo. Muitos dos edifícios foram completamente vandalizados com pichações, alguns até queimados por suspeita de incêndio criminoso. Pintado nas portas e janelas fechadas com tábuas das estruturas, está um aviso com proibida invasão. Dentro das portas enferrujadas, camas, cadeiras, equipamentos médicos, papéis e pertences de pacientes estão espalhados por toda parte. Parece que Letchworth Village foi imediatamente abandonada, e isso torna a já assustadora instituição ainda mais assustadora. Após o fechamento do asilo, e de muitos outros semelhantes, os antigos métodos de segregação dos pacientes foram mudados drasticamente para incluí-los na sociedade e tentar trazer um sentimento de normalização aos pacientes. Os pacientes restantes em Letchworth foram transferidos para instalações mais modernas em outros condados. Acredito que muitos segredos de família já foram enterrados há muito tempo com as vítimas silenciosas, num cemitério sem nome, onde alguém que supostamente os amava incondicionalmente os deixou ali, portando apenas um número. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!